aqui, ó, na farmacocinética, para que você possa entender por que drogas de perfil curto podem ter uma inibição de eixo menor do que uma droga de perfil longo. E aí, obviamente, que imagens falam muito mais do que 1000 palavras, eu trago essa ilustração para vocês, onde eu fiz a administração de uma oxandrolona por via oral. Essa droga ela vai ser, então, deglutida, ingerida, ela vai passar pelo meu esôfago, vai chegar lá no meu estômago, através, então, do meu estômago. Acho que eu estou indo um pouquinho mais rápida, né? Deixa eu acompanhar. Aqui está uma molécula. Não vai estar escrito... Está escrito acetaminofeno, né? Mas vamos colocar a oxandrolona. Chegou lá na minha cavidade estomacal. E essa droga, ela está o quê? Sofrendo processos de dissolução. Ela está desintegrando. Então, aqui a gente já tem aqui, ó, uma vida inteira para falar sobre isso. Só nos processos dissolutivos. Tem gente que só estuda a velocidade de dissolução destas drogas. A partir do momento que ela é absorvida aqui para a corrente sanguínea através do estômago, ela chega aos intestinos e, obviamente, a gente sabe que essa liberação a partir do estômago e essa chegada ao intestino vai depender do tipo de formulação. Se é uma cápsula, se é um comprimido, se ela está revestida ou não, se tem dupla camada, se não tem. Mas, a partir do momento que ela passou do estômago para o intestino, ganhou a circulação, ela vai chegar num órgão de metabolização principal, que é o fígado. No fígado você vai ter enzimas. Essas enzimas, que são, ó, o tamanho delas, vocês podem ver, é muito maior do que um tamanho, né, molecular da droga. Elas vão fazer umas alterações dessas moléculas, tendo a função de quê? De eliminá-las. O fígado vai metabolizá-las na função de deixá-las mais hidrofílicas, para que elas possam ser eliminadas através da urina, se esse for o teu processo majoritário. Ela ganha a circulação plasmática de novo, ela pode ser distribuída a nível renal, ou a gente pode falar de sangue, suor, leite, né? Lágrima, e ela vai ser então eliminada. Aqui eu estou mostrando a eliminação através da urina. Estas coisas acontecem ao mesmo momento. Você está absorvendo, ela está sendo dissolvida, está sendo absorvida no intestino e já está sendo eliminada pelos rins. Principalmente quando a gente está falando de uma tomada de multidoses, quando a gente está falando de uma ingestão de uma droga que acontece mais de uma vez ao dia ou durante a sua semana. Então, olha aqui. Vamos pegar, por exemplo, uma droga por via oral? O que vai acontecer com essa droga administrada pela via oral? Processos farmacocinéticos relacionados a isso. A droga ela vai ser ingerida. Essa droga aqui, ela vai ser liberada. Ela vai ser absorvida. Sendo absorvida, ela chega, então, ao seu compartimento central. Quem é o compartimento central? Sangue, vamos botar como exemplo aqui. Vai chegar ao compartimento central, que é chamado, então, sangue. Então, essa aqui é a fase biofarmacêutica. A gente já podia parar aqui. A liberação da droga, a partir da forma farmacêutica, vai gerar um comportamento absortivo, que vai produzir, então, um aumento da concentração dessa droga no plasma. Para que essa droga esteja ali no sangue, ela vai ter que estar ligada a proteínas. Há transportadores que levam essa droga para o tecido. Nós estamos falando de quem? Albuminas, globulinas, proteínas que vão ter afinidades por essa droga e vão fazer com que ela saia do sangue e ela possa entrar no local de ação. E é somente a droga ligada... Desculpa, é somente a droga livre, a droga que não está na fração ligada, é que pode ter sua ação terapêutica consolidada. Valendo, isso está certo ou está errado? Vou repetir a frase. A droga chega no sangue e ela se une a proteínas carreadoras. Por que ela tem que se ligar a proteínas carreadoras? Para ser distribuída. Tudo bem. E principalmente... porque as proteínas, elas trazem uma caracterização de hidrofilicidade para a molécula. Quando a gente está falando de fármacos esteroides, eles são o quê? Hidrofóbicos. O que é hidrofóbico? Ele tem uma afinidade por óleo. Vou falar de uma maneira bem grotesca. O coeficiente de partição dele é alto. Ele tem uma afinidade por membranas. Então, toda droga lipofílica, ela vai ter uma solubilidade aumentada em função de uma droga hidrossolúvel. Por quê? Membrana plasmática, a gente já vai rever isso. Quando você está entrando com uma droga no sangue, o que está acontecendo? O sangue não é hidrofílico? Está cheio de água? Testosterona não é hidrofóbica? Como é que ela vai
transcorrer o sangue se ela é hidrofóbica? Você liga ela a uma proteína. Você liga ela a uma globulina, você liga ela a uma albumina, por exemplo. E você consegue transportá-la através do sangue aos tecidos. E aí a minha pergunta foi, droga que está ligada a estas proteínas, elas não fazem ação farmacológica. Elas têm que se desligar para que elas possam, então, se ligar a seus receptores. Isso está certo ou isso está errado? Sem medo. Eu aprendi que isso estava certo. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que já existem ligações específicas de drogas a SHBG e o complexo droga-SHBG se comunicam com o receptor androgênico e ativam a atividade farmacológica dessa droga. Louco isso, né? Por que a droga não pode se ligar ao receptor quando ela está ligada a uma globulina? Tá, porque muda a conformação, enfim, beleza. Mas tem uma coisa antes. Isso aqui é sangue, não é? Não tem o endotélio do vaso aqui? Como é que um complexo grande, que é uma globulina ou uma SHBG, vão atravessar essas fenestrações dos vasos? Não passa pelo vaso sanguíneo, não passa pelo endotélio para chegar no tecido. Então ela tem que se desaprisionar para que ela possa atravessar esta membrana. E aí isso vai depender, obviamente, da força de ligação que essas moléculas têm. Tá, gente? Agora é química pura. Vamos lá? Então, as drogas vão estar ligadas às proteínas, elas vão então se desligar para que tenham sua ação farmacológica. Só que a ação farmacológica, óbvio, é no local que eu quero. Mas eu também posso tê-la num local inespecífico. Eu posso ter essa droga se ligando num local que eu não desejo. Bom se fosse. Lembra da história da vetorização da tuberculose? Eu entregar o tuberculostático só no bacilo? Não, eu estou entregando a droga para o sistema circulatório inteiro. Então, obviamente, eu vou ter uma perda dessa droga da ação no local para uma ação inesperada. E tem uma coisa importante, que é o reservatório que essa droga vai poder fazer. Tecido de gordura é um reservatório interessante para fármaco lipofílico. Gordura com gordura, combina. Tetraciclina e osso. Não é importante também essa interação? Então quer me dizer que o perfil corporal ou a porcentagem de gordura, de massa magra e de líquido corpóreo influencia o armazenamento dessas drogas? Sim. Quer dizer que a cinética de um atleta em cutting é diferente de uma cinética de um atleta em off? Com certeza. Menos gordura, menos depósito, mais fármaco livre, mais chances de colateralidade. Só que quando a gente está em bulk e em cutting, a gente não sabe medir isso. Por quê? Porque a gente não estuda o atleta. Não pode estudar bodybuild, né? Não pode colocar ele na ciência.